Fala, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica, a mais um ICMAcast, Lâmpada para os Meus Pés. É um prazer imenso, uma satisfação muito grande estarmos de volta via vídeo, gravando aí. A gente está fazendo teste para ver se a gente consegue voltar a gravar vídeo. Gasta um imenso tempo aí, sendo que nós temos muitos outros afazeres, mas queremos tentar gravar dessa maneira, é mais legal. E vocês estão me vendo e eu vendo, eu quase não faço cortes quando eu gravo, então acho que fica mais uma interação melhor. Mas vamos lá então, a nossa gravação de hoje, nós estamos gravando do dia 11, né? E está no Antigo Testamento, Juízes capítulos 15 e 16, e no Novo Testamento, no livro na carta de 1 aos Coríntios, capítulos 4 e 6. Vamos lá então, abra sua Bíblia então, como sempre lá no Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulo 15, verso 1, e vamos que vamos. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: "Vou entrar no quarto da minha mulher", porém o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse: "Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra." Mas Sansão disse: "Desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal." Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas, amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?" Responderam: "Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele." Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: "Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar." E ele os atacou com fúria, matando muito deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: "Por que vocês estão nos atacando?" Responderam: "Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco." Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: "Você não sabia que os filisteus dominam entre nós? Por que então você nos fez isso?" Ele lhes respondeu: "Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles." Os homens de Judá disseram a Sansão: "Viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus." Sansão disse: "Jurem por mim que vocês não me matarão." Eles lhe disseram: "Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus. Mas de maneira nenhuma vamos matar você." Então amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens. E disse: "Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens." Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: "Por meio de teu servo deste esta grande salvação. Será que agora eu vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos?" Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama En-Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Meus amados, finalizamos aqui a leitura do capítulo 15. Agora vamos lá para o capítulo 16 de Juízes, no verso 1. E vamos que vamos.
Sansão foi a Gaza, viu-lhe uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas, no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até meia-noite, então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Depois disto, no verso 4, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com as cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Né? Engraçado, semelhante a Daniel. Né? Tome cuidado para quem você conta sobre a sua vida, sobre os detalhes dos seus pensamentos, do seu coração, seus sonhos, seus planos, assim como Daniel fez aos seus irmãos, e eles o venderam aos ismaelitas, que depois os venderam aos egípcios. Assim também Sansão conta a sua história para a pessoa errada, seu segredo. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, no verso 18, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Viu só? Verso 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza.
Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia quando fizeram ficar em pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Verso 27. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou-o com toda a sua força. E o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Amém, meus amados, aqui finalizamos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura do Antigo Testamento, aí Juízes capítulos 15 e 16. Agora vamos lá para o Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos fazer a leitura do capítulo 4 ao 6. 4, 5, 6. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. E vamos que vamos. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, porque se gloria, como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar em nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos, quando somos perseguidos, suportamos, quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores.
Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. Então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com chicote ou com amor e espírito da mansidão? Finalizamos o capítulo 4, iniciando o capítulo 5, verso 1 de 1 Coríntios. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom que esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, foi devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, o de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Amém, meus amados? Então, que possamos tomar cuidado com as pessoas que dizem-se de coração convertido e não são. Que se dizem imitadores de Cristo e não são. Que se dizem bonfeitores no meio de nós e não são. Tome cuidado. Tome cuidado com quem você anda, com quem você conversa, né? Com quem você compartilha dos sonhos, dos planos do Senhor, com quem serve ao Senhor ao seu lado, né? Paulo fala claramente a respeito disso. Ele fala que os de fora, aqueles que são do mundo e que não conhecem o Senhor, esse o Senhor os julgará, mas os de dentro, os da nossa própria comunidade, nós temos o dever de corrigir com amor, de orientar com amor, com humildade, com simplicidade, mas de o fazer. Não devemos nos calar. Vamos então finalizar o capítulo 5, agora vamos para o próximo capítulo, capítulo 6, verso 1. Vamos que vamos. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, isto diante de não crentes. Olha isso. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago. O estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Obrigado, meu Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai Todo-Poderoso, Deus de glória, amor e poder, nós te engrandecemos nesse momento e te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Pai, de ler a Tua Palavra, ó Pai, de crescer, ó Pai amado, no conhecimento do Senhor, dos seus ensinamentos, de como devemos agir, viver, falar, das atitudes que devemos tomar. Eu te agradeço, peço perdão, ó Pai amado, pelas nossas falhas diante do Senhor. Peço ao Senhor que abençoe os meus amados irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor abençoe a sua família, o seu lar, o seu trabalho, o seu emprego, né? Que o Senhor possa dar àqueles, ó Pai amado, que creem no Senhor, o pão de cada dia, ó Pai. Aqueles que te buscam, ó Pai amado, nós sabemos, ó Pai amado, que de modo algum mendigarão pão, porque o Senhor nos promete isso na Tua Palavra. Em nome de Jesus, ache em nós verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Pai. Eu te agradeço por esse projeto maravilhoso que é o Lâmpada para os Meus Pés. E eu peço ao Senhor, ó Pai amado, que o Senhor possa alcançar os corações, que o Senhor possa trazer a nós, ó Pai amado, libertação, cura, Pai amado, entendimento, sabedoria, ensinamentos e orientações pelos quais, ó Pai, nós vamos saber viver nesse mundo de acordo com a Sua vontade. Em nome de Jesus, faz a Tua vontade nas nossas vidas. Derrama da Tua graça e misericórdia sobre nós, todos os dias das nossas vidas. Abençoa, Pai amado, o Teu corpo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a permanecer firmes na Tua palavra, nas Tuas ordenanças, nas Tuas promessas, ó Pai, em tudo que o Senhor nos mandou fazer. Nos ajude a ser Teus imitadores, em nome de Jesus. Nos ajuda a amar os nossos irmãos, aos respeitá-los, mas também nos dá ousadia, sabedoria, entendimento, ó Pai, para poder julgar as nossas próprias questões dentro do Seu próprio corpo. Em nome de Jesus, seja conosco, ó Pai, nos abençoe, nos livra da tentação, nos livra do mal, e seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés, e eu agradeço imensamente a sua visita, agradeço imensamente a sua comunhão aqui comigo, aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, por essa leitura maravilhosa, e nós deixamos à mercê do Espírito Santo que toque no seu coração, que cultive a palavra em você, trazendo cura e libertação. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu agradeço pela sua presença e peço a você que compartilhe em nome de Jesus esse material para que outras pessoas possam ter acesso. Se passa de um projeto de leitura bíblica, onde nós vamos ler todo o Antigo Testamento durante o ano inteiro. Iniciamos em janeiro, vamos até dezembro, e vamos ler 2 vezes o Novo Testamento, de janeiro a junho e julho, até dezembro, e você é nosso convidado mais que especial. Bom, aqui eu me despeço. Se Deus quiser nos permitir, estaremos aqui amanhã novamente para mais um Lâmpada para os Meus Pés. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. E até a próxima.